Olá, torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje mais uma derrota, mais um resultado péssimo para o São Paulo, que continuou com 2 pontos e sem vencer no Campeonato Brasileiro. Perdeu o primeiro clássico nesse ano, tá começando muito mal esse Campeonato Brasileiro. Não conseguia falar quem que era o melhor jogador em campo, até entrar o Benítez, que entrou o Benítez com 20, 30 minutos de jogo que ele jogou. Ele conseguiu achar 3 bolas nos jogadores ali que deveriam ter chutado pro gol, ainda mais na parte final do jogo, que o goleiro do Santos estava entregue embaixo da trave, mas não chutaram. O Igor Vinícius, aquela bola que o Benítez tocou para ele, que o Igor Vinícius tocou atrás do pé do Benítez, perdeu a passada. O Benítez também meio que errou na passada ali, mas era só o Igor Vinícius chutar pro gol. O Igor Vinícius tem esse problema, que ele não chuta pro gol também. Além dele ser terrível, ele não chuta pro gol. Que eu ainda vou falar um pouquinho do Igor Vinícius também, de outros jogadores, mas para mim o melhor em campo foi o Benítez, tendo que forçar muito. Dos que começaram a partida, o Wellington seria o melhor em campo. O pior em campo é o Igor Vinícius, como eu disse, com quase certeza, juntamente com o Reinaldo. Os dois atuais laterais titulares do São Paulo, que no caso o Reinaldo não está jogando na lateral esquerda, mas é o lateral esquerdo titular do São Paulo, Igor Vinícius, por causa que a gente não pode contar com o Daniel Alves. Jogaram muito mal hoje. O Reinaldo, em várias coisas falo muito mal dele, mas eu posso dar um desconto só por ele ser zagueiro hoje, que ele não está na posição dele, que pode ser esse desconto dele, mas uma coisa, que ele não para de bater as bolas paradas. Toda bola parada ele está lá. O Rigoni bate muito melhor que ele. O Rigoni também fez a pior partida dele desde que chegou no São Paulo, mas ainda sim, pelas partidas do Brasileiro ele está com crédito, porque todo mundo foi mal nesse jogo, não tinha como não ir mal. Ele foi mal, mas não foi péssimo. Mas só que as bolas paradas pra mim é do Rigoni, e se o Benítez está em campo, é do Benítez. Por causa que o Reinaldo ele erra tudo que ele tenta em bolas paradas. E ele vindo da zaga, que ele é zagueiro, para querer cobrar as bolas. O Rigoni posiciona os escanteios para cobrar, vai lá, o Reinaldo tira a bola do ângulo do Rigoni e cobra. Eu não entendo, a minha única crítica ao Crespo, por causa que eu sei que com o time que o Crespo está tendo, tá difícil montar, tá tendo muito desfalque, não tem muito o que fazer, mas a minha única crítica séria, que eu falo que tá errado, é isso aí, ele tem que cobrar do Reinaldo parar de bater. Ele tem que falar, o Reinaldo não bate bola parada, faltas, muito desperdício de bola, que o São Paulo teria chance. Tem bons cabeceadores, o Luciano, que saiu no primeiro tempo, cabeceia bem, o Bruno Alves cabeceia bem, daí os outros zagueiros que não estão jogando, mas só que já tem 2 cabeceadores, o próprio Éder, que é baixo, mas é bom cabeceador, e o São Paulo acaba perdendo essas jogadas. Outra crítica que eu tenho ao Crespo, mas só que é a opinião dele, por causa que são 2 jogadores ruins mesmo, até o que eu vi agora. O Igor Vinícius é horrível, não merece estar jogando no São Paulo, não deveria estar vestindo a camisa do São Paulo. Teve um lampejo de jogar bem alguns jogos ali do Paulista, mas só que é contra times pequenos, porque a gente viu que nos últimos jogos, os mais pesados mesmo, as finais mesmo, ele não jogou bem. Os outros jogos que foram contra times menores, a semifinal e as quartas de finais, ele jogou bem, por causa que era contra times menores. Mas entre Igor Vinícius e o Orejuela, que o São Paulo pagou muito dinheiro, 13 milhões se eu não me engano, pagou tudo aquilo no Orejuela. O Orejuela foi mal em todos os jogos que jogou até agora. Marcou um gol de cabeça na estreia, nos 10 primeiros minutos, mas jogou mal em todos os jogos, e pelo menos ele estava jogando com os reservas, ele estava jogando com outros jogadores que acabam não tendo o que fazer. Quem sabe ele jogando com os titulares, que teria que testar, nesse jogo mesmo eu teria colocado no intervalo o Orejuela, ele pudesse jogar melhor. Ele pode não ser o melhor jogador possível, mas só que é um jogador que foi pago tanto, que tinha tanta expectativa nele, que ele seria o titular, porque quando ele veio, o Daniel Alves não estava atuando na posição, ele veio já para ser titular e o Igor Vinícius reserva. Tem que testar ele, colocar ele no time, porque o Igor Vinícius já não conta como nada. Colocar o Orejuela com a nossa expectativa também seria nada. É um jogador que precisa ser testado com o time titular, com jogadores um pouco melhores do que aquele time B, que a gente viu o Diego Costa hoje, né, que não dá para contar com nada com ele. O Bruno Alves, coitado, jogando depois vão nas redes sociais dele e criticam o Bruno Alves. O Bruno Alves jogou com o Diego Costa, que a gente já sabe como que é, e o Reinaldo improvisado. Como que o cara vai jogar? Ele jogou sozinho, ele jogou com os 2 contra ele e contra todo o time do Santos. Não tinha como querer defender uma coisa ali. Volpe também não foi bem hoje, como a gente disse, ele não garantiu o resultado, fez algumas defesas meio de medianas para fáceis,
tomou, para mim, o primeiro gol. Dava para ele abrir mais o compasso, como eles dizem, e tentar tirar aquela bola ali. No segundo gol, o Lisiero, que foi para as Olimpíadas, para aqueles jogos, aqueles amistosos para preparação para as Olimpíadas, inclusive não foi chamado para as Olimpíadas, e ficou por lá, não voltou. Às vezes ele joga as Olimpíadas ainda, por causa que ele não apareceu no São Paulo até agora, e apareceu para isso. Para o segundo gol do Santos é todo na conta do Lisiero. Ele passou com uma displicência, está voltando o Lisiero de 2 anos atrás, que era aquela displicência que ele passava bolas que ele passou, ele nem olhou como que estava. Na verdade, qualquer pessoa que estivesse jogando bola, ele teria o senso de ver que tinha 2 jogadores agredindo a área ali, e ele deveria ou tocar para frente, ou tentar nem que saísse jogando, ou passasse direito pro Volpi. Ele passou na frente pro Volpi. Esse gol não foi culpa do Volpi, foi culpa do Lisiero. E dos jogadores que começaram o jogo, como eu disse, o Wellington foi o melhor, que menos comprometeu, fez algumas jogadas ali. Para mim, o Wellington é titular na lateral do São Paulo, e na zaga do São Paulo não é o Reinaldo com todos os desfalques, é o Léo na zaga. O Reinaldo é reserva do São Paulo, porque causa que ele vai pra frente. Eu sei que tem muita gente que é fã do Reinaldo, fala da história dele no São Paulo. Ele tem uma história no São Paulo, a gente tem que respeitar um pouco da história, mas o atual do Reinaldo, ele só vai, quando ele está de lateral, ou ala, ele tenta forçar a jogada, ele chuta pra frente, chuta pro gol, forçando a jogada, bolas paradas, como eu falei, ele erra todas. O Wellington, ele é o único jogador junto com o Rigoni que tenta ir pro individual, ele tenta driblar, ele tenta achar uma jogada. Às vezes erra, mas só que ele tenta fazer as jogadas. Para mim, o Wellington é titular ali da posição, e na zaga eu colocaria o Léo, que eu não entendi também por que o Léo saiu do time titular. Ele jogava titular junto com o Arboleda e o Miranda. A partir do momento que a gente perdeu o Arboleda e o Miranda, tiraram o Léo também. Pra gente ter que achar mais outras soluções para posições que não precisa. E, dadas as circunstâncias agora, falar algumas desculpas. Que a gente não tinha nenhum volante de marcação. O volante de marcação nosso era o Lisiero, que hoje, de marcação, que ele estava jogando nessa função, porque ele não é de marcação. O único volante que a gente tinha à disposição era o Lisiero, que não conseguiu ir bem nessa partida, que a gente estava jogando sempre com o Lua, que marca muito, e um segundo volante, que seria o Lisiero, o Nestor, que pega um pouco e sai pro jogo. Então a diferença de jogo é muito grande, por causa que o nosso segundo volante era o Sara. O Sara, eu tenho muitas críticas a fazer no futebol do Sara. Ou ele joga bem na partida, ou ele joga muito mal. Eu não disse que também ele joga muito bem, ou ele joga bem, ou ele joga muito mal. Só que ele não é um volante, não é a posição dele. Hoje não tem como criticar o Sara, porque ele não jogou na posição dele. Ele seria um meia. A gente tem que falar que a arbitragem, que 2 pênaltis que poderiam ser que nem o que deram pro Fluminense contra o São Paulo na primeira rodada, e não deram inclusive contra o próprio Fluminense no Rojas, que não foi dado, e foi dado contra o São Paulo. 2 lances iguais aconteceram nesse jogo e nada aconteceu. Então eu não sei se dizem que foi erro, que é erro comprovado aquele pênalti pro Fluminense, que o Volpi defendeu, mas podia ter comprometido o São Paulo naquele jogo. E com VAR, e todos os jogos acontecem lances iguais, hoje em cima do Rojas de novo, e não é marcado nada. E várias bolas, hoje mesmo, falando de outro jogo, no jogo do Palmeiras contra o América, o Renan, que já tinha amarelo do Palmeiras, zagueiro, ele deu um chute no jogador do América dentro da área, fez pênalti, e ele, por não ter amarelo, não tomou nem outro amarelo. Foi um lance muito mais de agressão, porque ele nem tocou na bola, do que o do Nestor no jogo passado contra a Chapecoense. O Nestor tocou na bola, depois tocou no jogador e foi vermelho. Vermelho, olhar no VAR, vermelho. E o jogo do Palmeiras, que deve ter alguma mais ligação com a CBF, essas coisas, ou com a arbitragem, não deram nem amarelo para ele dentro da área, pênalti. Ainda por sorte do Palmeiras, mérito do Jailson, ele conseguiu defender a bola. E o jogo que era para o América ter um a mais, não teve um a mais, porque não teve o segundo amarelo. Não digo expulsão direta, não era para expulsão direta aquele lance, mas pelo menos para amarelo seria, e ficaria com a menos. Falando de outros jogos, mas a gente precisa falar aqui de jogos de lances semelhantes que acontecem com o São Paulo, que pro São Paulo, do jeito que está essa fase, ele não está conseguindo ganhar de times fortes no campeonato, e de times fracos, como foi a Chapecoense, é comprometido pela arbitragem.
Isso pode, eu espero totalmente, não quero nem falar de rebaixamento, que não vai cair. Mas isso pode, lá na frente, atrapalhar alguma coisa para o São Paulo. Se o São Paulo conseguir ir meio bem no ano, pode atrapalhar uma vaga na Libertadores, título, não vou dizer título, porque com 2 pontos não tem como a gente falar de título, mas atrapalhar lá em cima, ou mesmo se estiver brigando ali embaixo, uma vaga na Sul-Americana mesmo, ou um 9º lugar que leva direto para a fase a terceira fase da Copa do Brasil agora, que o 9º lugar do Campeonato Brasileiro vai direto para a terceira fase da Copa do Brasil, os abaixo tem que jogar as primeiras fases. Então o São Paulo tem que ir um pouco mais atrás dessa arbitragem. Hoje não foi comprometido pela arbitragem, que independente se algum desses lances fosse dado, se forem também, eu não sou especialista porque esses lances não foram claros, teria que ter tido mais uma análise melhor em cima. O São Paulo já tinha tomado 2 gols, o São Paulo ia perder o jogo, hoje foi uma derrota limpa e o São Paulo mereceu a derrota. Mas o São Paulo tem que ver lances como foi do jogo passado contra a Chapecoense. Inclusive eu não consegui fazer o vídeo contra a Chapecoense, por isso que eu estou falando um pouco dos lances do jogo contra a Chapecoense. Mas se você ainda acha que o São Paulo consegue se classificar bem, né, nesse brasileiro, consegue terminar lá em cima no final desse campeonato, e torce para ganhar uma Copa, pelo menos esse ano, que uma Copa, eu estou muito confiante nas Copas, que o São Paulo consiga ir bem, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima.